Matheus? Tá dando microfonia, Lucão. Som. Oi. A. Aqui tá pronto. Boa noite, irmãos. Estamos com um pouquinho de atraso, né? Mas estamos aqui, firmes e fortes. Que bom ver você na casa de oração, ver que você reservou esse tempinho para estar aqui. E você que está em casa nos acompanhando também. Queremos dedicar esse tempo. Temos tanta coisa, né, para falar para Deus. A oração a gente não consegue viver sem oração. Ora nós estamos clamando e chorando, ora nós estamos agradecendo, porque temos muito para agradecer, e assim o nosso relacionamento com Deus vai se estreitando. Mas cada dia é necessário a gente conversar com Deus. E quero convidar você a cantar agora. Vem, a hora chegou de adorá-lo. Vamos ficar de pé? Vamos cantar com o nosso coração e a nossa mente e todo o nosso ser. A hora chegou de adorá-lo. A
chegou te dar seu coração. Momento de oração é a hora de dar o nosso coração. Até que rimou, né? Mas que adianta orarmos sem ser do coração? Não faz sentido. É como o Mateus fala, né? Os evangelhos falam, é vã repetição. É quando é só da boca para fora. Precisamos orar com todo o nosso coração. Por quê? Porque temos um amigo em quem nós confiamos. Ele nos conhece e o Salmo 139 diz: ainda a palavra não me chegou à boca, tu já conheces, Senhor. Ele sabe. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar de seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Feche mais uma vez os seus olhos e se coloque em oração diante do Senhor. Prepare seu coração. Talvez você tenha medos, inseguranças, tem pedidos. Coloque na presença de Deus. Talvez você queira interceder por algum amigo, alguém da família, alguém que está doente. Essa música que nós vamos cantar diz que, como povo de Deus, a gente deve orar um pelo outro e buscar o Senhor dessa maneira. Sempre orando no Espírito,
te diz, ora sempre, sempre orando no Espírito, sempre orando no Espírito, em todo o tempo e lugar. O Espírito te diz, ora sempre. Tenha isso em mente, buscando a cada dia, orando em todo o tempo, pelo povo de Deus, sempre orando no Espírito, sempre orando no Espírito, em todo o tempo e lugar. O Espírito te diz, ora sempre, Sempre orando. sempre orando no Espírito, sempre orando no Espírito, sempre orando no Espírito, sempre orando no Espírito. A palavra diz que quando nós não sabemos orar como convém, o Espírito Santo intercede por nós, até com gemidos inexprimíveis. A oração é uma coisa muito especial. E quanto mais nós praticarmos, mais nós vamos conhecer e saber o valor dela e desejar fazer isso. Que Deus abençoe, irmãos, podem sentar. Nós temos a palavra agora, vamos ouvir o que Deus colocou no coração do nosso irmão Alisson. E logo depois nós vamos orar. Que Deus abençoe. Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, amém? Muito bem. Vou começar com uma pergunta. Pergunta difícil. Quem aqui já ficou ansioso?
Olha aí, pergunta difícil. Hoje vai ser dia de confessar pecado. Agora eu vou fazer uma pergunta mais difícil ainda. Essa pode ser a terceira. Quem está ansioso? Mas a segunda pergunta é um pouco mais difícil. Quem é ansioso? Eu conheço algumas figuras aqui nessa igreja que são bastante ansiosas. Uma delas é a que vos fala. Só que a minha ansiedade é um pouquinho diferente, não sei se é pior ou menos pior. Ela é que acontece muito aqui dentro. Outras pessoas, quando estão ansiosas, elas extravasam essa ansiedade, né? Vivem aceleradas. Eu já sou um pouco mais contido. Mas fato é que, se nós não somos ansiosos devido ao nosso caráter, nós também já, em algum momento da nossa vida, já ficamos ansiosos por alguma coisa, por algum projeto, por algum problema, alguma dificuldade. E, meus irmãos, eu tenho um grande aviso para dizer a vocês. Que o tipo de ansiedade que nós vamos tratar nesta noite, ela é nada mais, nada menos do que pecado. Quando nós ficamos ansiosos da maneira como nós vamos ver hoje na palavra de Deus, nós estamos em pecado. E se vamos falar de ansiedade, vamos falar de um texto que é muito conhecido, que eu acho que você já deve estar aí martelando na sua cabeça esse texto, que é Filipenses 4, 6 e 7. Então abra lá a sua Bíblia em Filipenses 4, 6 e 7. E Paulo aqui então vai tratar de uma ansiedade no seu aspecto negativo. Porque o mesmo apóstolo Paulo, ele já usou várias vezes a palavra ansiedade e alguns sinônimos na forma positiva. Por exemplo, aqui no próprio livro de Filipenses a gente encontra a palavra ansiedade em algumas traduções, na NVI, por exemplo, ela está como ansiedade e ela é usada no seu aspecto positivo. Filipenses 3:20, por exemplo, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aqui está falando de uma ansiedade no seu aspecto positivo, ou seja, quando nós estamos aguardando ansiosamente a volta de Jesus, é porque nós desejamos estar com Ele por toda a eternidade e o adorá-lo por toda a eternidade. Esse é um aspecto positivo da ansiedade. Não é à toa que nós cantamos aqui numa música que eu particularmente gosto muito. Ansioso espero a sua volta. Nós devemos ansiar pela volta de Cristo. Se essa ansiedade revela um desejo genuíno de adorá-lo. Agora, se nós ansiamos pela volta de Cristo com a simples ideia de que os sofrimentos vão acabar, eu tenho uma boa notícia, na verdade uma péssima notícia, que esse é um aspecto negativo da ansiedade. Você anseia que Cristo volte simplesmente pelo fato dos seus sofrimentos acabarem quando Ele voltar, pode ser que isso seja um egoísmo. Porque o que nos identifica como cristãos, o que nos leva à imagem e semelhança de Cristo, é sofrer, como Cristo sofreu. Então, quando nós dizemos ansioso espero, essa ansiedade deve estar no fato de que Cristo vai voltar para nos buscar e assim nós viveremos eternamente com Ele. E como consequência disso, não haverá mais sofrimento. Então Paulo aqui no versículo 20,
do capítulo 3, ele vai usar a ansiedade no aspecto positivo. Ah, como eu desejo que Jesus volte, como eu desejo estar com Ele, como eu desejo estar na minha pátria, que é o céu. Mas no versículo 6 do capítulo 4, ele vai tratar da ansiedade no seu aspecto negativo. Vamos ler então esse famoso versículo da palavra de Deus. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O que é ansiedade? Eu tenho aqui uma frase que tenta conceituar um pouco essa questão em relação à ansiedade. Ansiedade é a preocupação acelerada, agitada, desesperada sobre algo, onde se eleva a expectativa com base no sucesso ou fracasso que são incertos para o ansioso. Ou seja, ansiedade é uma preocupação desesperada sobre algo que ainda não aconteceu e que você nem sabe se vai acontecer. Sofrer por antecipação. Você já coloca as suas expectativas em lugar da fé, as suas expectativas em lugar da esperança, e a sua fé já não está mais depositada no Deus, que é soberano e controla todas as coisas, mas você acaba não só não tendo fé, mas vivendo pela dúvida e incerteza. Se aquilo que você almeja vai acontecer ou não. E pior, muitas vezes nós mesmos, quando ficamos ansiosos, colocamos as barreiras para que aquilo que a gente quer não aconteça. Ah, mas é muito difícil. Não vai dar certo. Esse é o ansioso. E esse é o tipo de ansiedade que é pecado e que corrói por dentro, pouco a pouco. É muito sutil, é lento, mas vai corroendo, vai machucando, vai enfraquecendo, pouco a pouco. E é dessa ansiedade, desse desespero, desse sofrimento, dessa preocupação que Paulo está tratando no versículo 6. Não andem ansiosos, ou seja, não é simplesmente estar ansioso, mas é viver ansioso. É você ter a ansiedade como um estilo de vida. E é isso que Paulo, com a sua autoridade apostólica aqui, não é um conselho que Paulo está dando. Ele está usando a sua autoridade apostólica para dizer: vocês não devem andar ansiosos. Não é um conselho, é uma ordem. Não andem ansiosos, porque essa ansiedade de vocês está afastando vocês de Deus. Não tenham essa ansiedade como um estilo de vida. Uma segunda questão em relação a essa ansiedade: não tenha essa ansiedade como um ídolo. Porque a partir do momento que você vive ansioso, já não é mais o Espírito Santo que lhe conduz, já não é mais a vontade de Deus que lhe conduz, mas o que está sentado no trono do seu coração é essa ansiedade, essa expectativa, essas dúvidas sobre algo que ainda não aconteceu, sobre aquilo que é incerto. Não torne a ansiedade um ídolo no seu coração.
Um terceiro ponto em relação à ansiedade. A ansiedade revela o nosso egocentrismo. Porque a partir do momento em que nós vivemos ansiosos, nós deixamos de olhar por autor e consumador da fé, aquele que é imutável, que é soberano, que tem poder sobre toda e qualquer situação. Nós deixamos de olhar para esse Deus e olhamos para nós mesmos. Porque quando nós estamos ansiosos, a coisa que a gente mais quer é resolver. É fazer do nosso jeito. E assim, nós nos colocamos como Senhor de nossas vidas. E deixamos de olhar para o Deus das nossas vidas. E uma última questão em relação à ansiedade. A ansiedade nos leva para longe de Deus, pois é inimiga da vida cristã. A ansiedade nos leva para longe de Deus, pois ela é inimiga da vida cristã. Ela nos afasta de Deus. Quando estamos ansiosos, nós costumamos olhar somente para as circunstâncias à nossa volta, para os problemas à nossa volta, para as dificuldades à nossa volta, e esquecemos de manter os nossos olhos firmes e centrados em Deus. E então, pouco a pouco, vamos nos afastando e deixando apagar a chama de um relacionamento com Deus. Mas qual é o antídoto para esse veneno que muitas vezes nós tomamos pouco a pouco? Qual é a solução? Como nós devemos combater a ansiedade? Quais são as armas que nós devemos usar para lutar contra a ansiedade? Está na continuação do versículo. Inclusive é algo que nós vamos fazer hoje. Paulo continua: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Esses são os 3 antídotos para combater o veneno da ansiedade. O primeiro deles, a oração. Nós precisamos orar mais. E não só orar aqui como igreja reunidos, o que é maravilhoso, o que é muito abençoador e edificante, mas orar constantemente. Como diz lá em Efésios capítulo 6, orar no Espírito. Como diz 1 Tessalonicenses capítulo 5, orar sem cessar. É estar, com Deus, conversando com Deus, assim como Ana. O pastor Lucas pregou algumas semanas atrás. A boca dela mexia, não saía som. As pessoas olhavam e achavam, essa mulher está louca. Mas ela estava orando a Deus. E eu tenho mais um exemplo, e esse exemplo eu sempre cito quando posso, porque é algo que me deixa sem jeito. Um dia eu estava vindo a pé para a igreja, era um pouco mais novo do que eu sou hoje. Estava caminhando, era um sábado pela manhã, estava vindo ao Gozo da Fé, caminhando e tal. E preocupado, Nossa, quantos meninos vão estar lá para jogar, quantos meninos vão aparecer, como que vai ser hoje, pensando na aula que tinha que dar e tal. E aí eu encontro a dona Onaites, mãe do Rodriguinho, e eu vejo ela de longe, falando, gesticulando, e ninguém perto dela. Eu falei, eita, será que eu atravesso a rua? O que eu faço? Essa mulher tá louca, tá meio estranha. Aí ela me cumprimentou e continuou, feliz, alegre. Aí um dia eu cheguei não lembro se foi para a Regiane ou para o Rodriguinho, eu falei, cara, um dia eu estava caminhando e vi sua mãe falando sozinha.
Aí um deles, que eu não lembro quem, falou para mim assim: não, Alisson, ela não estava falando sozinha. Ela estava orando a Deus. E aí o Alisson, pá. É isso, meus irmãos. Esse é o tipo de relacionamento que Deus quer ter conosco. Orar constantemente. Ah, mas Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Por que eu preciso orar então? Porque Deus quer falar com você. E outra coisa, nós precisamos orar, porque a oração revela de fato que nós temos a certeza de que Deus sabe todas as coisas e de que Ele vai fazer as coisas de acordo com a sua vontade. E uma outra coisa, Deus sabe das coisas, mas a questão é se nós sabemos que Ele é soberano sobre todas as coisas. Por isso nós devemos ir a Deus em oração. Esse é o primeiro antídoto. E o segundo antídoto, a segunda arma, é a súplica. E aqui, meus irmãos, eu aprendo uma coisa. Muitas vezes nós vivemos pelo rito. Muitas vezes nós vivemos da oração da refeição. Muitas vezes nós vivemos pelas orações difíceis, de palavras difíceis. Muitas vezes nós vivemos orando como um falso religioso. E não é isso que Deus quer de nós. Muitas vezes nós precisamos ir a Deus e rasgar o nosso coração diante dEle. Clamar a Deus, expor tudo aquilo que está no nosso coração. Para com palavra difícil. Ó Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó. Para com isso. Deus requer dos seus filhos sinceridade, integridade, verdade. E muitas vezes nós precisamos ir a Deus e fazer perguntas. Por quê? Por que uma pandemia? Mas lembre, sempre com reverência. Sempre com reverência. Se a gente for ler os Salmos, meus irmãos, quantas vezes nós vemos os salmistas orando a Deus? Davi, quantas vezes ele pergunta: até quando? Até quando? Porque Davi nada mais está fazendo do que expor aquilo que está no seu coração. Ele está sendo sincero. E nós precisamos ser sinceros nas nossas orações. Deus, não estou gostando. Não está legal. Qual é a sua vontade com tudo isso? É necessário suplicar a Deus, clamar pela sua presença. E um terceiro antídoto, um terceiro remédio contra a ansiedade são as ações de graças. Sempre quando nós vamos orar e suplicar a Deus, nós devemos ter em mente e no coração de que esse é um ato de adoração. Quando oramos, estamos adorando a Deus. Estamos prestando louvor a Deus. E isso deve ser um desejo do nosso coração, até mesmo quando as nossas orações são aquelas orações regadas de angústia e sofrimento. Ainda assim, ali nós estaremos orando a Deus, se de fato isso estiver no nosso coração. Esse desejo de adorar a Deus, ainda que seja no sofrimento. Isso é ações de graça. É adorar a Deus em toda e qualquer circunstância, em todo e qualquer motivo de oração. Então esses são os 3 remédios para se combater a ansiedade: a oração, a súplica e a ação de graças. E quando isso deve ser feito? Paulo diz: em tudo.
em tudo. E aqui tem uma frase muito impactante. Aquele que ora entra na própria presença de Deus, sabendo que não existe nada tão grande que seu poder não possa executar, e nada tão pequeno que seu amor não possa amar. Não há nada tão grande que o poder de Deus não possa executar, e nada nem tão pequeno que Ele não possa amar. Leve todos os seus motivos de oração ao Senhor. Você já ouviu uma criança orando? Pare e ouça a oração de uma criança. A simplicidade, os motivos simples. Muitas vezes nós precisamos ir à presença de Deus em oração como uma criança e colocar tudo aquilo que está no nosso coração, desde as coisas mais pequenas até as grandes coisas, porque precisamos ir a Deus em oração em tudo. E em tudo, quando nós nos colocamos diante de Deus com o coração quebrantado, Ele ouve tudo. Tudo. Busque a Deus em oração em tudo. E sendo um pouco redundante, mas é uma redundância maravilhosa, a quem nós devemos apresentar os nossos pedidos? Devemos apresentar nossos pedidos a Deus. Muitas vezes, eu não estou dizendo que isso é errado, meus irmãos, porque nós precisamos conversar com outros irmãos, precisamos caminhar juntos, mas antes de você expor os seus motivos de oração a uma pessoa, você precisa apresentá-los a Deus. Porque muitas vezes as pessoas não vão poder nos ajudar. Muitas vezes as pessoas não vão ter a solução dos nossos problemas. Mas Deus tem. Deus cuida. Deus pode nos ajudar. Então apresente tudo a Deus. Tudo. Porque Ele é um Deus que cuida. Ele é um Deus que nos ama. Ele é um Deus que ouve as orações do justo. E há uma consequência, meus irmãos, quando nós fazemos tudo isso. Há uma consequência que nós vamos desfrutar quando nós vamos a Deus em oração, na súplica, na ação de graças e apresentamos os nossos motivos de Deus. Nós desfrutamos de uma consequência maravilhosa. E ele continua ali no versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Quando você vai a Deus em oração, clamando pela presença de Deus, dependendo de Deus, louvando a Deus, Ele não vai responder a sua oração. Ele vai te dar algo muito melhor, que é a paz. A paz de Deus. E o que é essa paz? Aí eu achei uma outra frase maravilhosa. Paz é o sorriso de Deus refletido na alma do crente. É a bonança do coração depois da tempestade do Calvário. A paz, e aqui nós poderíamos trocar a paz de Deus pela paz que vem de Deus, ou melhor, pelo Deus da paz. Porque essa paz, ela não é um estado de espírito. Essa paz, ela não vem das circunstâncias, ela não é um mero sentimento, mas ela vem do próprio Deus, ela é perfeita. E a base dessa paz é a graça. Por isso que quando nós começamos o culto, a gente diz: graça e
e paz. Por isso, quando a gente vê as cartas do apóstolo Paulo, a gente vê lá no início da carta e no final da carta, graça e paz. Porque a base sobre qual essa paz repousa é a graça que vem de Deus, manifesta no Filho Jesus. Por isso ela é perfeita, por isso ela é maravilhosa, por isso que ela é a resposta, não muitas vezes a resposta que nós queremos, mas é a resposta que nós precisamos. A paz que vem de Deus, que é perfeita, que excede todo entendimento. Por que ela excede todo entendimento? Porque nós, seres humanos pequenos, com a nossa mente limitada, não conseguimos entender essa paz, não conseguimos medir o tamanho dessa paz, porque nós não conseguimos medir algo que é perfeito, que é completo, que é pleno, porque vem de Deus. Nós somos ainda imperfeitos, ainda temos pecados, não compreendemos totalmente essa paz. Mas aqui está um aspecto maravilhoso da graça de Deus. Ainda que nós não compreendamos a paz que vem dele, nós podemos experimentar essa paz. Ainda que a gente não compreenda, nós podemos desfrutar dessa paz. Ainda que a gente não entenda, nós podemos viver em paz. Porque Deus, em sua imensa graça e amor, derrama essa paz em nossa vida. Isso é maravilhoso. Por isso que essa paz excede todo o entendimento. Às vezes os seus amigos, os seus conhecidos, os seus colegas que não são cristãos, vê você agradecendo a Deus na pandemia, com o sorrisão lá em cima. E esses caras começam a olhar para você, oxe, o que está acontecendo com esse louco aí? Está tudo caindo e ele está feliz. Como? E aí você tem a oportunidade de responder. Porque o Deus da paz está cuidando de mim. Ainda que essa pandemia esteja aí, eu sei que o Deus da paz está cuidando de mim. E essa paz, que excede todo entendimento, ela vai fazer algo na nossa vida. Ela atua na nossa vida. Ela é viva na nossa vida, ela é eficaz na nossa vida, porque ela faz o quê? Guarda o nosso coração e a nossa mente. E o que é esse guardar? O pessoal de Filipos estava acostumado com a guarda romana, aqueles soldados fortes, né, sempre preparados para todo e qualquer combate, que vigiavam à risca os seus prisioneiros, estavam ali prontos para cumprir com o seu dever. E Paulo usa realmente esta palavra, guardará, para ilustrar a imagem de um soldado que está ali vigiando, sempre atento. E é isso que essa paz faz. Ela está como um soldado, guardando o nosso coração de todo sentimento ruim, de toda emoção ruim. Até porque o coração, no contexto judaico, ele era o centro do homem. Tudo vinha do coração. Então, quando Paulo fala que essa paz vai guardar o coração, ele quer dizer que essa paz guardará tudo que diz respeito ao homem, em todos os sentidos. E é justamente isso que essa paz faz. Ela atinge todos os lugares de nossa vida, até o mais profundo, até o mais superficial. Essa paz vai guardar o nosso coração e vai guardar a nossa mente de pensamentos ruins, de pensamentos que nos distanciam de Deus. E quando nós estamos sendo guardados por essa paz, quando o nosso coração e a nossa mente estão guardados por essa paz, acontece o que diz no versículo 8, que nós não vamos ver porque não dá tempo, mas é um versículo também muito conhecido. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que é puro, quando a paz de Deus guarda o nosso coração e a nossa mente, os nossos pensamentos são puros, são perfeitos, são verdadeiros, são justos, são bons. Só que essa paz ativa guarda o nosso coração e a nossa mente em um lugar,
E qual é esse lugar onde ela guarda o nosso coração e nossa mente? Está no texto. Em Cristo Jesus. Aí, meus irmãos, não há lugar melhor qual nós podemos descansar. Não há pessoa melhor para cuidar do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que foi voluntariamente à cruz do Calvário, sem pecado algum, é aquele que vai guardar o nosso coração e a nossa mente. Por isso, meus irmãos, fica aqui um conselho para todos nós. Não busque em outros lugares aquilo que só Jesus pode dar. Só Jesus pode dar esta paz. Só Deus em Jesus Cristo pode dar esta paz. Paz que excede todo o entendimento. Paz que, como um soldado, guarda o nosso coração e a nossa mente. E para finalizarmos, eu quero ler 2 versículos. João 14:17. Catorze, 27, desculpa. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Esse é o próprio Jesus que está dizendo. A minha paz vos dou. Não tenham medo. Não se perturbe o seu coração. Isaías 26:3. Isaías 26:3 diz assim: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Para termos paz, nós precisamos confiar no Deus da paz. Precisamos ir até o Deus da paz e apresentar os nossos motivos de oração ao Deus da paz. E um último versículo, eu falei 2, mas eu quero ler mais um. 1 Pedro 5:7, também é um versículo bem conhecido. Amém. Muito bem, pastor. Maravilhoso. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lance, jogue a Deus. Estou com problema, estou com dificuldade, não consigo, preciso do Senhor. E assim ele vai cuidar de você. Aplicação, como podemos aplicar isso em nossa vida? Como podemos aprender com esses ensinos do apóstolo Paulo? Primeiro, ore em todo tempo. Ore na igreja, ore em casa, ore enquanto caminha, ore enquanto vai ao trabalho. Aproveite todos os momentos que você estiver sozinho para falar com Deus. E seja sincero. Não ore como jogador de futebol. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha lá, faz o reino. Aí depois que termina a oração, sai xingando, sai agredindo. Não. Ore com sinceridade. Exponha a Deus as suas aflições. E esse é o segundo ponto, leve seus motivos a Deus.
não guarde para você. Antes de falar com alguém, fale com Deus. E terceiro, Cristo garantiu a paz na cruz do Calvário. Essa paz que nós temos, que nós podemos desfrutar de Deus, essa paz que vem de Deus, ao qual nós podemos desfrutar, ao qual nós podemos descansar, essa paz que é eterna, ela foi garantida na cruz por Cristo. Porque antes de nos convertermos, antes de sermos alcançados por Jesus Cristo, nós estávamos em inimizade com Deus, porque éramos pecadores, éramos escravos do pecado, mas Cristo na cruz do Calvário nos resgatou e restaurou o nosso relacionamento com Deus. E hoje nós temos paz com Deus por meio de Cristo. Precisamos desfrutar desta paz maravilhosa, perfeita e eterna. Essa paz que vem de Deus. Amém? Amém. E vamos então fazer justamente isso que Paulo nos ensina, nos instrui e nos ordena como apóstolo. Vamos orar. Vamos levar os nossos motivos de oração a Deus. E falando em oração, sexta-feira, às 22 horas, aqui na igreja, os homens, Ministério de Homens, vai se reunir aqui para orar. Ok? Então, homens da IEB, esse recado para vocês, para mim também. 22 horas, sexta-feira, reunião aqui de oração, né, do Ministério de Homens da nossa igreja. Como eu disse no começo, precisamos orar. Precisamos orar. Quando eu lembro dos homens e das mulheres que passaram por esse mundo, todos e todas eram homens e mulheres de oração. Todos. As pessoas que mudaram o mundo, que transformaram o mundo, começar pelos apóstolos, até todos e todas as pessoas, mulheres e homens que passaram pela história da igreja, por esse mundo, e que transformaram esse mundo com o Evangelho, eram pessoas que, acima de tudo, oravam a Deus. Horas e horas orando a Deus. Tinham uma vida de oração. Não só momentos de oração, mas uma vida de oração. E precisamos orar mais do que tudo. E vamos fazer isso agora. Feche seus olhos. Vamos interceder pelos nossos motivos de oração. Querido Deus, quero colocar, Pai, nesta noite, antes de tudo, agradecer ao Senhor pelo privilégio que nós temos de estarmos reunidos aqui na Tua presença, Pai, como igreja, para clamar a Deus em oração, para estarmos aqui na comunhão, nos edificando, louvando, ouvindo da Tua palavra, aprendendo com a Tua palavra. Nós Te louvamos porque nós temos essa liberdade, ó Deus, de estarmos com as nossas portas abertas e louvar ao Senhor. Obrigado por isso, ó Pai. Obrigado pela vida de cada irmão e irmã que estão aqui presentes, ó Deus. Que o Senhor os abençoe e que, acima de tudo, cada um possa continuar comprometido com o Senhor, comprometido com o reino, comprometido com a igreja de Deus. Pai, quero clamar agora, Senhor, pela vida do pai da Pamela, o Senhor Dagoberto, que está novamente internado, ó Deus, e agora com problemas no fígado, está aguardando um transplante. Querido Deus, eu peço que a sua mão esteja sobre a vida do Senhor Dagoberto, ó Pai. Que o Senhor possa estar cuidando, e se for da tua vontade, ó Pai, curando em nome de Jesus. Mas acima de tudo, ó Pai, que os seus familiares possam estar descansando em Deus, procurando consolo e conforto no Senhor, Pai. Agora eu quero colocar também, ó Deus, orar pelas famílias, Pai, que o Senhor proteja as famílias, não só as famílias da igreja, mas todas as famílias, ó Deus. Diariamente, pessoas têm que sair para os seus trabalhos, para cumprir com os seus horários, estão aí suscetíveis a pegar o vírus, ó Deus.
Que em nome de Jesus o Senhor proteja cada um, Pai, em nome de Jesus, porque esse vírus é um vírus real, ele está aí, os casos estão aumentando, e nós pedimos ao Deus que o Senhor proteja cada um, Pai, em nome de Jesus. E quero orar, ó Deus, pela Cilda e pelos outros irmãos e pessoas que estão contaminados com o Covid, ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor possa estar dando uma rápida recuperação a cada um, e Pai, que eles possam estar obedecendo a quarentena, possam estar se cuidando também para não proliferar a infecção, ó Deus, em nome de Jesus. E oro também, ó Deus, pela Creuza, a nossa irmã, que também foi infectada pelo Covid, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor cuide de sua saúde, ó Deus, que o Senhor esteja com ela, ó Pai, que o Senhor possa estar com a sua mão, a curando, e que ela possa também estar tomando todas as medidas, para que assim ela venha a ter uma boa recuperação, ó Pai. Deus, são tantas pessoas que nós conhecemos, que fazem parte do nosso círculo aqui de convívio, que têm sido infectadas, ó Pai, que têm estado aí com Covid, que em nome de Jesus o Senhor possa curar, e que o Senhor preserve todos os demais que estão ali perto, os familiares, para que esse vírus não se alastre, em nome de Jesus. E peço também, ó Deus, que as pessoas se conscientizem, ó Pai. Muitas vezes é frustrante, é preocupante, e até mesmo gera em nós uma certa raiva, uma certa ira, ver tantas pessoas despreocupadas, que andam sem máscara, que fazem festas com as suas casas lotadas. Isso é tão ruim, Pai, e é devido a essa irresponsabilidade que os casos têm aumentado, ó Deus. Em nome de Jesus, que a sua graça comum possa estar sobre essas pessoas, ó Deus, e que haja o bom senso, a responsabilidade, a conscientização, Pai. E nós lhe pedimos pela cura, ó Deus, por uma vacina, por uma solução. Nós cremos que o Senhor pode fazer, cremos que o Senhor é um Deus soberano, que está acima de todas as coisas e governa tudo, ó Pai, e pode fazer, ó Deus. E queremos descansar no Senhor, sabendo que o Senhor pode fazer e tem poder para fazer qualquer coisa, ó Pai. E que em nome de Jesus isso aconteça o mais rápido possível, porque é difícil, ó Deus, viver dessa forma. Nós temos nos adaptado, temos melhorado muitas coisas, mas como abraçar os irmãos faz falta, como cumprimentar faz falta, como estar aqui, cantar e sem nenhum tipo de restrição faz muita falta. Obviamente nós estamos respeitando, mas ainda sentimos muita falta de todas essas coisas, Pai. Que em nome de Jesus possamos voltar a fazer essas coisas, Pai, logo, logo. Pedimos, ó Deus, também por esse tempo de oração que vamos ter na sexta-feira, que os homens se levantem na nossa igreja para clamar a Deus. Precisamos de figuras aqui na nossa igreja, de uma verdadeira masculinidade bíblica, que honrem com os seus sacerdócios do lares, que honrem, Pai, com a sua figura dentro de casa, e que venham também aqui na igreja para clamar ao Senhor. Precisamos disso, precisamos orar, precisamos estar unidos em oração, porque assim o Senhor vai nos usar para uma grande coisa aqui dentro desta igreja, aqui neste bairro, onde quer que nós estejamos, ó Deus. Pedimos também que o Senhor nos leve em segurança para casa, ó Deus. Proteja-nos, Pai. Temos acompanhado uma série de assaltos aqui nas regiões ao redores, coisas assustadoras têm acontecido, e pedimos que o Senhor nos proteja, ó Deus. Clamamos pela Tua proteção e queremos também, ainda assim, sermos responsáveis e termos todos os cuidados possíveis para que não deixamos brecha para que nada aconteça, Deus. Mais uma vez, somos gratos, ó Pai, pelo privilégio que temos de Te louvar, Te engrandecer e Te exaltar. Abençoe a nossa comunhão e que ela seja de fato edificante e honre ao Seu nome. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, uma boa noite e um bom descanso.